Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar finalmente, vamos reler finalmente essa obra. Eu li já tem 2 décadas, né? 2003, exatamente 2 décadas, né? Que eu li esse clássico da literatura russa, século XIX, Fyodor Dostoiévski, né? Então, assim, é uma obra muito complexa, muito complicada, então, né, envolve muita pesquisa. Porque aqui não é apenas um enredo, né? A gente vai fazer um básico de resumo de enredo, mas nossa preocupação não é contar a história aqui, os detalhes, assim, de termos de enredos, né? A quantidade de personagens, de fatos, mas nós vamos com certeza dar uma ambientação, um contexto histórico, né? Nós que já lemos recentemente o romance Anna Karenina do Tolstói, né? O Tolstói ele é mais panorâmico, né? Mais histórico, mais épico. Tem um pouco de psicologia também, né? Anna Karenina tem muita psicologia. Alguns personagens têm uma análise assim, bem psicológica, né? Psicanalítica mesmo. E aqui, com certeza, né, uma obra que o Freud elogiou, né? Questão da psicanálise, da psicologia. E é existencial, né? Existencial e o contexto todo aqui do cristianismo ortodoxo na Rússia, né? Na Rússia, a diferença, né, que a gente vai ver aqui do cristianismo ortodoxo é que, em relação, por exemplo, ao cristianismo católico romano, tem a figura do Papa, né? Em Roma, né? O bispo de Roma, que é o Papa, mas a gente estudando a igreja ortodoxa, né? São várias igrejas, né? Assim, tem vários patriarcas, e não tem essa figura do Papa ortodoxo, né? São vários patriarcas, né? Você tem um concílio entre eles, então você tem na Grécia, tem na Rússia, né? Você tem Constantinopla, né? Que hoje chama Istambul, né? Então Bizâncio, Constantinopla, Istambul, Jerusalém, né? Então tem essas questões assim da divisão, né, que teve desde o cisma lá em 1054, né, grande cisma que teve no cristianismo. Depois o cristianismo teve outro cisma, né, que é a questão do manteve o catolicismo e depois os protestantes, né, a reforma luterana ali no século XVI. Então, ou seja, tem uns 3 linhas, né? As religiões sempre vai acontecendo essas mudanças, né? A gente viu lá, por exemplo, o cristianismo tem isso, o budismo tem isso, o islamismo tem isso, né? O islamismo tem sunitas e xiitas, né? E outros grupos, e tem o budismo também, tem, né? O budismo ritual, o budismo do Tibete, o zen budismo, né? O budismo na China. Então tem vários tipos de budismo, e o cristianismo tem 3 linhas centrais, né? Você tem lá o catolicismo romano, você tem o catolicismo, né? A igreja ortodoxa, né? Ela se chama católica também, só que é católica ortodoxa. E você tem os protestantes, cada um se dizendo o verdadeiro cristianismo, né? Então cada um se diz, o ortodoxo fala, eu sou o verdadeiro cristianismo, né? E vem o romano, sou o verdadeiro cristianismo, e vem o protestante fala, sou o verdadeiro cristianismo. Então, né? E aí questão de Cristo, né? Poucos analisam, né? Eu nesses 20 anos analisei mais, então, por exemplo, eu tenho, né, essa questão da releitura, né? A imagem de Cristo que aparece no livro, a imagem, né, dos cristãos no livro. Então eu, quando li a primeira vez, tinha muita identificação com o Ivan Karamazov, né? Por não ver porque o Ivan Karamazov é o lado mais filosófico, né? É o lado mais existencialista da história. E aí, mas o personagem principal é o Alexei. O Alexei é o menino que vai lá para o monastério, né? Que tem a figura do Starets, né? Starets é essa figura do monge, do místico, né? Que tem lá na igreja ortodoxa, né? Então vamos entrar nessa questão aí, vamos só dando painel aqui. Então, atualmente, nessa leitura que eu estou fazendo, eu estou me identificando muito com o Alexei, estou entendendo muito o ponto de vista dele, né? E não só o ponto de vista filosófico que tinha lá do Ivan, né? O Ivan Karamazov. Vamos ver agora as imagens, né? Interessante dos ícones que tem na Rússia ortodoxa, né? Então, interessante a presença dos ícones, né? Que tem na literatura, na questão da fé ortodoxa, né? E aqui esse livro mostra essas imagens de Jesus, né? Imagens de Jesus ao longo dos tempos. E é interessante como é que, né? Interessante que o mandamento que tinha, né? Bíblico de não representar imagens, escultura, né? As imagens, ainda mais imagens, né? Imagem do que seria, né? Pelo entendimento cristão de que Jesus é uma divindade, né? Mas a gente vê estudando, né, pela história a construção da divindade de Cristo ao longo de 300 anos, né? Até Niceia, né? O profeta Jesus sendo divinizado, o Messias, até, né? Essa ideia da Trindade, né? A ideia da Trindade, a ideia da mãe de Deus, né?
que tipo a Rainha do Céu, que tinha outras religiões, então colocaram a Virgem Maria como a Mãe de Deus. Então a gente vê essa construção histórica que vai mostrando também a construção da imagem de Jesus ao longo do tempo. A gente vê muitas imagens de Jesus que parece mais um europeu, né? Parece mais um alemão, assim, um polonês, sei lá, né? E aí não lembro que Jesus era um judeu, era um semita, né? Então a imagem lembra mais de um árabe, né? Então vai fazer um resgate das imagens, né? Então os ícones. E os islâmicos não usam ícones, né? Eles não representam imagens, né? Porque Maomé tomou esse cuidado de não ser representado por imagem, porque o Islã tem, né, tem esse cuidado em não divinizar a imagem de Maomé, né? Então, como esse é um livro que vai falar, né, vai falar de ícones, né? Lembrando que da queda de Constantinopla, né, em 1450 e poucos, iconoclastas, né? O pessoal quebrou os árabes lá, os turcos estavam invadindo lá, quebraram os ícones, né? Então, essa ideia islâmica, né, de não ter imagem. Então, eles usam muito bordados, letras, né, caligrafia, né? Já tem um livro, tem um vídeo aí, né? Vou colocar um vídeo aqui que a gente fez sobre a cultura árabe e vamos continuar, né? Muito bem. Aí, o que acontece a história aqui dos irmãos Karamazov? Nós estamos falando um pouco de religião e filosofia. Vamos falar de existencialismo no próximo vídeo, né? Porque tem o Ivan Karamazov. Mas a história aqui são 3 irmãos, cada um de um jeito, né? Cada um de um jeito. São 2 casamentos do... Aliás, são 4 irmãos, hein? Na verdade, não esquecem que são 3 irmãos principais e são 2 casamentos do Fyodor Karamazov, né? Um cidadão assim meio pândego, como fala, né? Pândego, assim, um cara meio boêmio, né? Casou uma vez, teve um filho chamado Dmitri, né? Que é o Mitya, aqui mais velho, que seria, né, vai herdar, né, e ele espera essa herança, né, não sei que o pai está, né, acabando com o dinheiro da família, ele espera essa herança, e depois tem o Ivan Karamazov, que é o intelectual, né, o filósofo, o cara escritor e tal, e você tem depois o outro, né, da segunda esposa, tem o Ivan, né, e o Alexei, que é o menino mais devoto, né, que lembra muito aquele príncipe Mishkin, nós vamos ler em breve do Idiota, né, do Dostoiévski também, né, e aquela imagem crística, a imagem de Cristo, né, então Dostoiévski tem essa imagem de Cristo, e esses 2 personagens, né, representam essa imagem da pureza, né, da bondade, que é o Alexei e o príncipe Mishkin, né. E a imagem dos nihilistas aqui, dos caras pensadores, dos caras à frente da época, é a imagem do Ivan Karamazov, lembra muito da imagem de quem? Raskolnikov, lá do Crime e Castigo, né. Então é interessante isso aqui, fazer esses contrapontos, né, essas comparações na própria obra do Dostoiévski e comparar o Dostoiévski com o Tolstói. Então tem aqueles ensaios lá, quem é melhor, o Tolstói ou o Dostoiévski, cada um tem o seu estilo, né, cada um tem a sua abordagem. Né. No final, ambos vão para o cristianismo ortodoxo. Né. É claro que o Dostoiévski mais para o ortodoxo mesmo, e o Tolstói é aquela questão de questionar inclusive a instituição religiosa. Muito bem, então aqui nós começamos o livro, a apresentação dos personagens, o narrador é igual aquele narrador assim, balzaquiano, que sabe tudo, que sabe a história toda, é aquele narrador que nós encontramos, por exemplo, Montanha Mágica, né? Que é aquele narrador que ele conhece toda a história, do início ao fim, né? É o narrador onisciente, onipresente, tá? Então ele está falando, ó, o meu personagem aqui é o Alexei. Só que infelizmente o Dostoiévski não conseguiu terminar a obra, né? Você vê que ele ia continuar mais, porque ele falou muito dos irmãos, a questão de família, mas aqui você vê que ele ia dar mais ênfase ao Alexei, né? Mas não concluiu a obra, né? A obra inconclusa. E aqui então começa a história assim, essas brigas de família, né, a herança e tal. E você sabe que também, né, a gente descobre também que o Dmitri gosta de uma moça que está sendo cortejada pelo pai, né? Então estão disputa de herança, disputa também afetiva, né? Então, mas só que o Dmitri também tem uma noiva, pra você ver, o Dmitri tem uma noiva, gosta de uma outra moça, essa moça está sendo cortejada pelo pai, né? E aí depois também tem um outro filho dele, né? Que ele não assumiu, né? Que aí teve um filho com a mulher autista lá, né? Abusou da mulher e tal. Então, cara, assim, esse pai de família aqui, patriarca dessa Karamazov, não é a flor que se cheire, né? Então, o cidadão dá muito trabalho aqui na história. E aí fica aquela ideia das brigas do Dmitri. Então, olha pra você ver, interessante, né? Essa questão do filho contra o pai aqui. E aí vai acontecer um crime, né? Então, seguindo ao longo da história, aconteceu um crime. E aí, quem que cometeu esse crime? Foi o Mitya, né? O Dmitri, que ficava ameaçando o pai o tempo todo? Né? Ou foi outra pessoa? Então é essa que ele vai usar, a ideia no crime e castigo. Nós sabemos quem cometeu o crime, né? Desde o início nós sabemos que foi o Raskolnikov. E aqui não, aqui a gente vai saber, né, ao longo da história, quem que foi que cometeu esse crime. Será que foi o Dmitri? Ele nega, né? Então vamos ver a história. Muito bem, aí a cena início é eles no mosteiro, né? Por isso tem essa história do monge, do místico, né? E aí a questão da religião, a ideia da religião como mediadora. Então
o Alexei, né, espera que a figura do monge, do místico, né, do Zósima, né, o Zósima, que é esse monge, possa conseguir fazer uma mediação ali na família, né, trazer um pouco de paz, porque os pais, né, pais brigando com o filho, e irmão brigando com o irmão, porque os irmãos ficam ali, né, quem que vai ter razão nessa história, né? Os irmãos querem ter direito a essa herança, né, mas sabem que o pai é uma pessoa que está gastando o dinheiro todo, né, o cara boêmio, beberrão, né, então é complicadíssima a história nesse ponto de enredo mesmo, né, saber o que está acontecendo. E aí tem a cena lá em que o Dmitri, ele quer mudar de vida, né? Ele quer receber herança, mudar de vida, ir embora, né? Tal. E o Ivan é sempre cético, né? O Ivan Karamazov é aquele cara cético, né? Mas ele, em relação à religião, ele acha que a religião não tem mediação de nada, enquanto que o Alexei tem o esperançoso. O Alexei, o homem da esperança, menino, né? É um menino de 19 anos, 20 anos, que é aquela imagem da esperança. Ele espera que a religião, né? Que o pai respeite a religião, só que o pai não respeita nada, né? O pai não respeita nada. Daí eles brigam lá no meio do mosteiro, dentro do mosteiro eles brigam lá, junto com o monge, né? Um negócio assim. E aí nós vamos então para a parte, né, para a parte 2 do livro, em que a gente vai conhecer mais dos irmãos, né? E a imagem que eles têm da religião, né? Ou seja, o Alexei, ele quer se dedicar à religião, ele tem esse chamado religioso, mas o Ivan não. O Ivan, ele é o irmão cético, o existencialista, né? É aquele irmão, porque a gente tem um existencialismo, aquela ideia, né, da liberdade humana, ou seja, nós temos liberdade humana, né? Com a condição humana, a absurda condição humana, todos esses termos que estão lá desde que Kierkegaard, né? Kierkegaard que colocou essa ideia do indivíduo, né, em contraponto ali à filosofia do Hegel, né, que é a filosofia do Estado, do coletivo. Então, o Kierkegaard seria o início do existencialismo cristão, né, enquanto que nós temos outras linhas de existencialismo humanista, né, que é o existencialismo ateu. Né. Por exemplo, nós temos o Camus, o Sartre, Simone de Beauvoir, né, vários outros autores que trabalham mais a questão existencial, a existência precede a essência. Aí o complicado é que no existencialismo cristão é conciliar essa ideia de trabalhar essa ideia de Deus, né, o soberano, o livre-arbítrio, né, e enquanto que a liberdade plena existiria, né, a liberdade plena existiria no existencialismo ateu, porque não, né, se Deus não existe, tudo permitido, que é uma ideia que está no livro aqui. Então, se Deus não existe, tudo permitido, então a moral é relativa, não existe nenhuma ética absoluta, cada um inventa, cada povo inventa a sua moral, não existe pecado, né? Então não existe nenhuma balança moral de nada, né? Então você está livre, aí a liberdade existe. Então seria isso que o Sartre fala, o existencialismo é um humanismo, ou seja, o homem é a medida de todas as coisas, né? O humanismo interessa o homem, né? O ser humano. Então o ser humano é a medida de todas as coisas e não Deus. No existencialismo cristão realmente ainda existe, com certeza, a ideia de Cristo, de Deus, né? Então Deus é o soberano, Deus é onipotente, onisciente, e Deus dá o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é uma concessão divina para que o homem conheça o bem e o mal e ele possa escolher entre o bem e o mal, né? Então é isso aqui que está em discussão no livro, né? Ao longo do livro todo. No próximo vídeo nós vamos abordar a parte 2, falando mais do Ivan e aquele texto que ele escreveu, né, aquele longo texto filosófico, narrativo sobre o grande inquisitor. Né? Muita gente conhece esses trechos do livro. E o Ivan ele vai sofrer ao longo do livro uma crise existencial, a mesma crise existencial que teve lá o Raskolnikov no Crime e Castigo. Né? Inclusive ela vai ter parte que vai ter alucinações, visões, vai achar que está falando com o diabo, então tem umas coisas assim, bem religiosas. E importante é conhecer um pouco do que é o cristianismo ortodoxo, né? Tem algumas diferenças com relação, né, aos ícones, a cruz, né? A cruz tem 3 hastes, eles não creem em purgatório, né? Então não creem na autoridade do Papa de Roma. Então tem essas diferenças, né, que a gente vai notando ao longo da narrativa, e uma tendência mística, monastérica, né? Muitos aqui que se dedicam estilo de vida ortodoxo, né? Uma vida mais monástica, mais mística, né? E lembra aqueles yogas, né? Do hinduísmo, do brahmanismo na Índia, né? Ou os budistas do Tibete, né? Aquela linha do budismo que fala do ser monge, né? Afastar-se, né? Desapegar-se das coisas materiais e dedicar-se só à vida religiosa, né? Então, o Alexei está nessa linha, né? Alexei é aquela ideia de chamado para o monastério, para a vida reclusa, o ascético, né? O ideal ascético, ou seja, você afastar da vida, dos apegos, das propriedades, né? E aí essa é a língua do Alexei e é totalmente diferente da linha do Dmitri, né? Dmitri é a linha da boa vida, né? Do hedonismo, né? Então essas diferenças dos irmãos, nós vamos analisar essa vida dos irmãos Karamazov, ok? Então não deixe de acompanhar os próximos vídeos e leia o Dostoiévski, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.